Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle Pinheiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito, aperta o botãozinho inscrever-se e também ativa o sininho para receber notificações sempre que tiverem vídeos novos. Aqui no canal tem vídeos novos todas as quartas e sábados às 10 horas da manhã, então ative esse sininho para você receber um aviso. Mas se você não receber esse aviso, você pode entrar aqui no YouTube às quartas e sábados que você vai ver que tem vídeos novos para você assistir. E se você é novo aqui no canal, já tem uma série de vídeos aí para você assistir, então vai assistindo os vídeos aí que tem listas, playlists de direito do trabalho, direito do consumidor, sobre o coronavírus e as relações de trabalho, entre outros assuntos condomínio. Então tem uma série de vídeos aí para você assistir e se informar sobre os seus direitos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as balas perdidas. Essas ações policiais em comunidades ou propriamente na rua, né? Às vezes tem um tiroteio e acaba caindo uma bala perdida, né, em alguém que provavelmente nem é a pessoa, né, criminosa que seria o destinatário, né, daquela bala. E normalmente acontece isso. No dia 18 de maio, na última segunda-feira, um adolescente de 14 anos foi morto, né, por bala perdida numa comunidade em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Esse adolescente ele foi morto, foi atingido na barriga depois de uma ação policial, né, que foi feita no local. Essa ação policial ela tinha o objetivo de cumprir 2 mandados de busca e apreensão relacionados à investigação de chefes de tráfico naquela região. O governador do Rio de Janeiro disse que lamenta muito a morte do adolescente João Pedro e que vai pedir rigor nas investigações. Precisa de um pouco mais do que isso, né? Aqui eu vou fazer com vocês uma análise do princípio da proporcionalidade e essas ações policiais que acarretam muitas mortes. O que é o princípio da proporcionalidade? O princípio da proporcionalidade ele é um instrumento de proteção dos direitos fundamentais. Esse princípio ele permite um controle da discricionariedade de atos do poder público. Com isso, se proíbe excessos na intervenção do Estado nos direitos do povo. Mas o que é discricionariedade? Discricionariedade é a liberdade de ação dentro dos limites da lei. Ou seja, o Estado, o governo, de uma forma geral, ele tem atos discricionários, que ele pode, conforme sua necessidade, né, conforme sua conveniência, ele ter ali alguns atos, mas desde que esses atos fiquem dentro dos limites da lei. O princípio da proporcionalidade, ele não está previsto expressamente na Constituição. Porém, nem precisa, porque ele decorre do devido processo legal e do senso de justiça. Aliás, o Supremo Tribunal Federal já aplicou, né, esse conceito em alguns dos seus julgados, então ele é indiscutível que existe e tem que ser respeitado. O princípio da proporcionalidade ele tem 3 subprincípios. E como funciona essa análise? Como você sabe que uma ação, né, do governo, do Estado, ele está respeitando o princípio da proporcionalidade? Quando você faz análise desses 3 subprincípios, você vai fazer análise do primeiro subprincípio, depois, se passar dessa análise do primeiro subprincípio, vai para o segundo subprincípio. Se não, se ficar no primeiro, a gente já sabe que a ação é ilegal. Eu vou explicar melhor para vocês. O primeiro subprincípio é a adequação. A gente tem que se perguntar se a adequação entre o fim perseguido e o instrumento utilizado. Então, qual é o fim perseguido numa ação policial? O fim perseguido é capturar ali o criminoso. Qual é o meio utilizado para isso? O meio utilizado são policiais armados ali, é a arma que tem um poder, né, de intimidar ali e capturar aquele criminoso. Então a gente precisa se perguntar, a adequação, né, está adequado o fim, né, de buscar aquele criminoso através de arma? Está. Né? Você não vai através da conversa, porque ele não vai querer conversar com você. Então, o meio utilizado, esse instrumento utilizado, que são as armas, os policiais armados, ele está adequado, sim,
para o fim perseguido, que é capturar o bandido. O segundo subprincípio é a necessidade. Esse subprincípio, ele também diz respeito à vedação de excesso. A pergunta que a gente tem que se fazer para passar desse subprincípio, né, aplicando para o caso das ações policiais, não existe um meio menos gravoso, né, que não vá colocar tantas pessoas que moram nas comunidades em risco, né, inclusive em risco de morte. Não existe uma outra forma da polícia entrar. E aí, gente, particularmente, eu já acho que há uma outra forma, que é através de ações de inteligência. A polícia hoje tem ações de inteligência se ela quiser, né? Não dá pra mais ficar entrando na comunidade de qualquer jeito, sair atirando, que isso não vai funcionar, só vai pegar as pessoas inocentes. É a mesma coisa no caso de um policial que sai pela rua atirando um bandido que acabou de roubar alguém. A probabilidade desse tiro acertar uma pessoa que não tem nada a ver com isso é enorme, gente. Tanto é enorme que acontece, esses casos são corriqueiros e no Rio de Janeiro, gente, já ficou comum, né? E parece que ficou banal, mas não é banal, né? Toda a vida importa. Então, quando eu me pergunto se é uma medida necessária sair entrando na favela desse jeito, atirando, né, contra os bandidos que estão escondidos, né? E as favelas têm casas tudo grudadas, gente. A probabilidade de você acertar uma casa, né, de uma família que é inocente, são várias famílias, né, inocentes, e não acertar o bandido é gigante. E se você entende, assim como eu, que existe um meio menos gravoso, você para a análise por aqui. Você entende que esse ato, né, da polícia sair entrando, dessas ações policiais, os governadores que apoiam essas ações, né, policiais, dessa forma, esses atos são ilegais. Por quê? Porque eles não se adequam, né, no subprincípio ali da necessidade, na vedação ali do excesso. Então você para a análise por aqui. Se você entender, né, que não existe um meio menos gravoso para atingir aquele resultado, que é prender os bandidos, você passa agora para o terceiro subprincípio. E o terceiro subprincípio é a proporcionalidade em sentido estrito. E a pergunta que a gente tem que fazer nesse subprincípio é: o que se ganha com essa medida é maior do que o que se perde? Então, aplicando esse subprincípio no caso das ações policiais, o que a gente tem que se perguntar é: eu ganho mais com essa captura do criminoso do que eu perco com uma vida ou mais de uma vida perdida de um inocente? E aí você tem que se perguntar. Se com a ação policial feita dessa forma, de sair entrando sem inteligência, eu estou perdendo vidas inocentes, eu estou ganhando mais capturando aquele bandido se eu capturar, né? Porque essa ação policial, inclusive, não prendeu ninguém. Ninguém foi capturado e a única pessoa que sofreu com isso foi a família, né, do adolescente e o jovem João Pedro, que foi morto, porque nenhum bandido foi capturado. Então a gente tem que pensar nisso. O que eu perco com essa vida inocente que foi, né, tirada dos seus pais, ela é o quê? Ela não vale nada? O que se perde com essa ação policial é a vida humana, gente, uma vida inocente. E isso todo mundo perde. Porque não é só a família que perde, ou é lá na comunidade que perde, não é um problema que é só de lá, que não está afetando todo mundo, né? Porque isso acontece na rua. A mãe tem um tiroteio no meio da rua e sai atirando de qualquer jeito, isso acontece também na rua. Então não vai falar que é só um problema de comunidade, que quem mora em asfalto, né, não tem esse problema. É um problema de todos nós. E a gente perde muito com isso. E aí eu tenho certeza que mesmo que se você passar do subprincípio 2, né, do item anterior, por esse, gente, não passa. E esse ato, gente, é ilegal. E quando você não passa de todos esses subprincípios, né, de todas essas etapas,
o ato da administração pública, né, o ato do poder público, que no caso é o ato do governador, que tem essa política de sair entrando de qualquer jeito, esse ato é um ato ilegal. Antes da gente continuar, já dá o like nesse vídeo. É importante para esse vídeo chegar a mais pessoas. Quanto mais curtidas tiver, mais tem o alcance, né, desse vídeo. O YouTube entende que esse vídeo tem um conteúdo relevante para todo mundo e é importante todo mundo saber disso. A gente fica achando muito que é uma ação policial e que é para prender bandido e que tudo pode. Não é tudo pode. O que falta para o judiciário começar a proibir esse tipo de ação policial? Eu não sei o que falta, porque ele já pode proibir com base no princípio da proporcionalidade. Não é uma medida proporcional, né? Esses meios utilizados, essa forma que é utilizada, o judiciário pode e deve proibir esse tipo de ação. No Rio de Janeiro já teve política demais, gente, dessa forma de entrar em favela, sair atirando, muitas vidas perdidas, bandidos capturados, sim, gente, mas não é uma vida pela outra, né? O inocente não tem nada a ver com aquele bandido, entendeu? Então ele não é uma troca, você não faz uma troca, matou um inocente, mas pegou um bandido, não é assim, não pode ser assim. Essas ações policiais, cara, que saem entrando, atirando de qualquer jeito nas comunidades, elas inclusive são péssimas para os policiais, porque elas colocam em risco a integridade dos policiais. Não tem inteligência nisso, gente. Eu não consigo entender que existe uma inteligência em sair atirando. Você não sabe se vai pegar na casa, se vai pegar no bandido, se vai pegar naquela pessoa que tá passando ali, e que a polícia acabou de chegar, a pessoa não deu nem tempo de correr, entendeu? Não dá pra conceber que há uma inteligência nisso. Quando você sai atirando, não sabe pra onde que você tá atirando, não é inteligente. Quando se atira pra todo lado, não se sabe o que está fazendo, né? Então você está assumindo o risco de atirar no inocente. E se você assume o risco de atirar no inocente, você tem que ser responsabilizado por isso. Há muito tempo que a política do Rio de Janeiro, para coibir ações de criminosos, ela tem aceitado perder inocentes, matar inocentes para prender bandidos. Isso é inaceitável. Bala perdida nada mais é do que a incompetência do Estado para fazer uma política de segurança com inteligência. Uma política que busque proteger policiais o máximo possível e prender bandidos sem a morte de inocente. A bala perdida é o Estado dizendo que aceita que você, inocente, morra. A bala perdida, gente, é um homicídio doloso. É dolo eventual. É quando você não tem a intenção de atingir aquela determinada pessoa, mas pelos meios que você age, você assume o risco de produzir aquele resultado que é a morte daquela pessoa. E se o Poder Executivo, que é o responsável por fazer essas ações, tem feito ações policiais dessa forma, o Poder Judiciário pode e deve proibir esse tipo de ação policial. A gente já acabou o tempo das ações policiais serem dessa forma. Chega, não era nem para ter sido antes, né? Mas chega, já acabou. O Poder Judiciário, ele não pode ficar silenciar com isso. Ele tem o dever de agir e de proibir esse tipo de ato do poder público. Eu fico muito revoltada com essa questão das balas perdidas. É uma coisa que sempre me incomodou muito, porque a gente não pode aceitar simplesmente um governo que deixa você morrer porque quer capturar simplesmente um bandido. Você tem que ponderar, né? Não é melhor deixar aquele bandido solto, né, para você não matar um inocente? Não é melhor você esperar 10 dias, um mês, para pensar com inteligência, né, usando mecanismos de inteligência para saber aonde que aquele bandido vai estar, uma forma de capturar aquele bandido com inteligência, do que sair de qualquer forma correndo o risco de matar inocentes? É uma coisa que realmente me incomoda muito, né? Que nem quando a gente vê tiroteio no meio da rua, acaba pegando bala perdida nas pessoas que não tem nada a ver com isso. A gente tem que pensar um pouco nisso. Comenta aqui embaixo sua opinião com relação a isso. Não esquece de se inscrever no canal e também compartilhe esse vídeo com os amigos, com a família, para todo mundo ficar informado. E por hoje é só. Eu vou deixar aqui os meus links das redes sociais. Se você ainda não me segue no Instagram, tem página no YouTube também do canal. Você pode me encaminhar direct com comentários,
sobre o que você quer saber. Aqui eu posso fazer vídeos sobre assuntos, então comenta aí, deixa sua participação. E traz um amigo aqui para conhecer o canal também, é importante pra gente fazer esse canal crescer e eu poder fazer cada vez mais conteúdos pra você, porque quanto mais o canal crescer, gente, mais conteúdo eu vou poder fazer pra vocês. Então tá, um beijo, gente, até o próximo vídeo, tchau, tchau!